contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Pode se sentar. Vamos ler mais uma vez agora você sentadinho? Vamos prestar atenção, olha. Deus falando com Josué, dando uma instrução a Josué, ele fala: não cesse, ou seja, não pare de falar deste livro da lei. Esse livro da lei, a qual o versículo está se referindo, a gente pode entender como a Bíblia. Então não cesse de falar, entre aspas, da Bíblia. Pelo contrário, medite nela dia e... Vamos lá, para você acordar. Medita nela dia e noite, irmãos. Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Irmãos, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é algo muito simples. Talvez os irmãos vão dizer: eu já sei disso. Mas assim que é bom, porque a gente reforça aquilo que a gente sabe. No ano passado, aproximadamente em dezembro, eu estava em casa, passando por algumas lutas, alguns processos, como cada um de nós aqui passa, e eu decidi parar para assistir uma pregação no YouTube. A pregação era até da Camila Barros. Eu falei assim, eu vou assistir essa pregação aqui. Irmãos, quando eu assisti aquela pregação, Deus, ele abriu meu entendimento. Sim, foi quase uma hora de pregação. E as coisas que ela falou lá, eu creio que foi muito respostas de Deus, porque Deus, ele me mostrou ali onde estava o meu problema. Porque às vezes nós somos assim, você há de concordar comigo. O ser humano, ele é dramático, ele é... Às vezes a gente fica assim sofrendo por 1001 razões. Eu não sei porquê disso, não sei porquê daquilo. Mas se a gente investigar, às vezes é um negócio bobo. Às vezes é um negócio simples que está causando, principalmente jovens. Tem bastante jovem aqui, vocês vão me entender, né? Assim, Davi? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, sei o quê. Se a gente for parar para prestar atenção, caramba, é só isso aqui? Puxa vida. Vou dar um simples exemplo para você. Às vezes você está se sentindo fraco, literalmente fraco fisicamente, sem energia, sem vontade de fazer nada. E aí começa a ficar meio deprimido, meio isso, meio aquilo. E aí você já começa, quem é ansioso, né? Já começa a pensar um monte de coisa, que está cheio de problema, que não sei o quê. Mas às vezes, sabia que isso às vezes é apenas falta de água? Falta de se alimentar direito? Então é só um pequeno exemplo para você entender que às vezes a gente imagina que é milhões de razões para o nosso problema e às vezes é algo super simples. Bebe mais água, come mais fruta. E foi algo assim que o Senhor falou comigo. Para resumir aqui, irmãos, o que eu aprendi naquela pregação, que abriu muito a minha mente, eu queria que me amadurecesse mais um pouquinho, eu quero compartilhar com vocês. E o que eu aprendi foi, relembrei, né, o poder da palavra. Se eu pudesse dar um nome para essa reflexão, a gente precisa lembrar o poder que a palavra de Deus tem. E para sintetizar, eu queria fazer hoje uma distinção entre fé e a palavra de Deus, que foi o que eu aprendi com a pregação. A gente sabe que na nossa vida cristã, irmãos, a gente precisa ter fé. Amém ou não amém? Amém, né? Todo mundo sabe de cor, Hebreus 11, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa ter fé, acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o temem. Precisamos ter fé para receber aquilo que a gente espera. A gente precisa ter fé, isso é indiscutível, todos sabemos disso. Mas que fé? Que tipo de fé? Porque existe mais um tipo de fé, sabia disso? Por exemplo, tem pessoas... Você sabia que as pessoas do mundo têm fé? Elas têm fé. Eu acredito que eu vou conseguir aquele emprego. Ela não botou o nome de Jesus, não botou o nome de ninguém, mas ela tem ali uma fé, ela acredita em alguma coisa que vai acontecer. É uma fé. Então assim, qual a diferença da fé dela para a nossa? Tem diferença. Só para vocês verem que existe mais de um tipo de fé. E naquela pregação, irmãos, a Camila Barros, ela falou sobre uma fé emocional. Uma fé sentimentalista. O que é uma fé emocional? Uma fé que não é movida pelo Espírito nem pela palavra, mas ela é movida por emoções. Ela é movida por sentimentos. E ela falou assim, essa fé, ela até funciona, mas ela não se sustenta. Ela não permanece. Aí ela falou assim, essa fé dura só um culto. Você vem aqui, você até se anima, você fica, não ouve a palavra, fica maravilhado, você sente de fé. Mas a fé está baseada na emoção. E quando você chega em casa, aquela emoção vai embora e a sua fé vai junto com ela.
Aí você já perdeu o ânimo, perdeu a vontade, não quer mais fazer nada. É ou não é assim, irmãos? Quem nunca passou por isso? Então, ela ensinou lá e eu falei, Jesus, esse está sendo o meu problema. A minha fé, eu sem querer, inconscientemente, estou baseando nas minhas emoções, no que eu sinto. E não no que o Senhor diz. A gente é assim, irmãos. Por exemplo, hoje eu me sinto mal, estou me sentindo mal. Aí a gente já começa a vir com pensamentos tipo de que Deus está longe de nós, talvez nós não somos tão amados. A gente começa com pensamentos pessimistas sobre o futuro, começa com um monte de coisa. E aí a nossa fé, que era para entrar em ação, ela começa a ir juntinho com o sentimento. E ao invés de ela crer em Deus, ela começa a acreditar que um monte de coisa ruim vai acontecer. Porque fé é isso, é acreditar. Fé é acreditar. Agora, no que você está acreditando? Em algo bom ou em algo ruim? Porque a fé tem o poder de trazer à existência aquilo que a gente acredita. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Se você acredita que vai dar errado, vai dar errado. Porque você está crendo nisso. Se você acredita, eu sou capaz, então você vai ser capaz. Mas se você acredita, eu sou um fracasso, você vai se auto-sabotar e vai ser de fato um fracasso. Mas não é porque você é um fracasso, é porque você acredita que é um fracasso. Então a fé, ela de fato tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, seja algo bom ou seja algo ruim. Então a primeira coisa, no que nós estamos acreditando, porque a fé tem esse poder de trazer à existência o que não existe. Então hoje você tem que parar para prestar atenção. A sua fé está acreditando mais em coisas boas, principalmente naquilo que Deus te diz, ou a sua fé está acreditando no que os seus pensamentos dizem para você, no que os seus sentimentos dizem para você? Essa é a primeira coisa. E essa fé sentimental, irmãos, ela é perigosa, porque ela faz com que a nossa vida fique literalmente como uma montanha-russa. Eu me sinto bem, então eu estou bem. Eu me sinto mal, então eu estou mal. E a nossa fé vai acompanhando nossas emoções. A nossa fé vira para nós e pergunta, como é que você está hoje? Eu estou mal. Então tá bom, vamos ficar junto, mal. E aí a fé vai lá embaixo. Aí você não consegue crer, você não consegue ficar animado, você não consegue ficar feliz na presença de Deus. Não consegue, porque a sua fé está influenciada pelas suas emoções. As suas emoções é quem está governando você. E algo muito interessante, irmãos, eu quero ler esse versículo neste momento. Eu queria que você abrisse a tua palavra, ou se o irmão puder botar aqui para ser um pouco mais rápido, porque a gente vai ler alguns versículos. Romanos capítulo 10, 17. É um versículo que todos conhecem. E diz assim, irmãos, vamos ler junto? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras traduções diz assim, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Aqui está falando de fé, mas que fé é essa? Essa aqui é a fé racional, é a fé firme, é a fé constante. E ela vem por onde? Pelo sentimento? Bota aí, pode deixar o versículo. A fé vem por onde? Bota a versão Almeida, acho que não sei se é a parte do ouvir, irmão. Vê se você consegue achar aí alguma coisa de ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. Então, o primeiro passo aqui, primeira chave para você ter um ano aí de sucesso espiritual, de um sucesso de constância espiritual com Deus. Para você ter uma fé firme, você precisa fazer o quê? Ouvir mais o quê? A palavra. Não tem mistério. É puro e simples. Botou aí, irmão? Valeu, Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. Então, você quer uma fé sólida, uma fé constante, uma fé que permanece depois que você sai do culto e vai para casa? Ouça mais a palavra, porque o que faz essa fé nascer é a palavra, é o ouvir a palavra. E quando ela foi pregando isso, eu fui olhando para a minha vida, né? Falei, Jesus, eu não estou lendo a Bíblia do jeito que eu devia ler. Aí que caiu a ficha, sabe? Porque assim, irmãos, tenho 7 anos com Cristo, vou fazer 8 para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a gente, assim, no começo, todo mundo sabe como é que é, né? Você fica assim, você lê 24 horas por dia. Aí vai com o tempo, você vai diminuindo. Aí você já conhece bastante a Bíblia. E aí eu me lembrei de uma coisa que Karina me disse. Eu vou falar aqui para os irmãos. Ela disse assim, certa vez ela viu uma ilustração do pastor Luciano Subirá, dizendo que se ele for olhar para a vida dele inteira, por exemplo, ele tem 40 anos, o exemplo. Desde que ele nasceu até os 40 anos, se ele fosse botar numa balança a quantidade de comida que ele comeu, iriam dar toneladas de comida. Elefantes de comida, ia dar muita comida. Só que,
essas toneladas que ele comeu no passado faz com que ele não precise mais comer hoje em dia? Não. Porque se ele parar de comer, ele morre. Essas toneladas, na verdade, foram pequenas porções diárias, que fizeram ele chegar até os 40. E aí a Karina falou, que ele explicou sobre essa passagem, que assim é com a palavra de Deus. Se você olhar para trás, nossa, eu já conheço toneladas da Bíblia. Já conheço toneladas da palavra. Mas esse conhecimento que você tem lá de trás não isenta a necessidade contínua e diária de você continuar lendo e se alimentando da Bíblia todos os dias. Porque se você não fizer isso, você vai morrer. É um alimento diário, porque o nosso espírito é igual ao corpo. Esse corpo aqui, irmãos, se você ficar um mês, não sei os dados exatos, mas um mês sem comer e sem beber, você morre. Você morre. Primeiro começa a desnutrição, começa a emagrecer, começa a ficar fraco, tendo vertigem, desmaia, e você morre. Se com o corpo algo tão nada é assim, que dirá com o teu espírito? Se você não alimentá-lo, o que acontecerá, irmãos? Também morre. Que isso, Isabelle? Morre. É a tal morte espiritual. Você vai adormecendo espiritualmente. E aí você não sente mais Deus, não começa a ficar fraco na fé. Por quê? Porque está sem nutriente. Está sem se alimentar da palavra. Então, irmãos, quando ela falou, quando eu estava vendo essa pregação da Camila Barros, eu logo lembrei disso de Karina. Eu falei, Isabelle, tudo bem, você já lê a Bíblia há 7 anos, mas você precisa continuar lendo todos os dias. E eu falei, Senhor, eu estou negligenciando um negócio tão básico. Ler a Bíblia todo dia. É básico, não é, irmãos? É básico. Mas é essencial. É primordialmente essencial. E depois daquela palavra, eu falei, Jesus, eu preciso voltar a ler. Porque se eu não ler, a minha fé vai ficar sem fundamento. Vai ficar sem base. Em que eu vou fundamentar minha fé? No que eu penso? No que eu sinto? No que os outros dizem? Não. Essa é uma fé inconstante. É uma fé que não vai trazer fruto de nada. No reino de Deus, irmãos, para você ter para as coisas acontecerem, tem que ser uma fé baseada aqui. Você não pode chegar diante de Deus com uma fé baseada nos seus sentimentos, porque Deus não vai corresponder aos seus sentimentos. Ele corresponde à palavra dele, porque ele é fiel ao que ele diz. Isso é uma das coisas que ela falou na pregação. Deus não corresponde a sentimentalismo. Ele corresponde à palavra dele. Não adianta você chegar diante de Deus e espernear, ai Deus, eu me sinto assim, ai Deus, não sei o que, ai Deus. Cadê palavra? Porque assim era com o povo do Antigo Testamento. Josafá, entre tantos outros, quando eles iam orar a Deus, sabe como é que eles faziam? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandeci o nome do Senhor. E sabe o que eles diziam? Senhor, tu disseste aos nossos antepassados que ia fazer X, Y, Z, então faça, Senhor. Eles levavam a Deus a própria palavra de Deus. Eles não levavam os sentimentinhos deles, o que eles achavam, o que eles sentiam. Eles levavam a própria palavra do Senhor. Porque contra a palavra, o Senhor não vai contra o que Ele diz. Então, eu comecei a perceber que eu precisava voltar a algo básico, como ler a palavra. E eu fui lembrando, irmãos, que a Bíblia está recheada de versículos sobre isso. Um deles é o que começamos aqui. Não cesse, Deus falando para Josué. E é interessante, irmãos, porque não tem como a gente querer uma vida abundante que Jesus nos prometeu. Ele falou isso em João 10:10. O Filho do Homem veio para vocês terem uma vida e vida com abundância. E todo mundo quer. Aleluia. Todo mundo quer. Tanto prosperidade na vida financeira, quanto espiritual, quanto familiar. Todo mundo quer uma vida abundante. Só que essa vida abundante tem um passo a passo. E quem dá esse passo a passo é o próprio Deus. E se você não faz o passo a passo de Deus, não tem como você receber a tal vida abundante que Ele falou que você vai receber. Porque é uma colaboração. Deus, Ele fala, mas você tem que seguir o caminho que Ele manda. E uma das coisas que Ele manda para mim, para você, para chegar nessa vida abundante é: não cessa de falar desse livro. Não cessa de estudar esse livro. Antes, medita nele quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Quando for pregar? Não. Dia e noite. E não é ler, é meditar. O que é meditar? É trazer daqui para cá. Não é só eu sei, mas eu sinto, eu creio, eu vivo. Isso é meditar. Ler, um ateu lê e vai ler. Mas o meditar, irmãos, é você trazer aquilo que você já sabe para teu coração, sabe? Não só sei, mas eu creio. Não só sei, mas eu vivo. Não só sei, mas eu me animo com isso. Então o Senhor nos diz, não
não apenas leia, mas medita dia e noite. Vou continuar. Para quê? Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Ou seja, tem um passo a passo, filho meu. Tem uma coisinha aqui que eu deixei tudo para você fazer, para você chegar nessa vida abundante, para você receber as bênçãos que eu tenho para te dar, para você receber estabilidade, constância, para você ser cheio do Espírito. Só que você precisa meditar para fazer tudo conforme eu te disse, porque se você não ler, você não vai saber o que eu desejo de você. Você não vai saber o que fazer se você não ler. Aí você vai ficar perdido. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. É óbvio, você não está lendo as instruções. Vai ficar perdido mesmo. Continuando, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará. Só então você prosperará e será bem-sucedido. Então não tem como ser próspero ou bem-sucedido sem fazer isso antes. Algo tão básico. Então, irmãos, é algo tão simples. Mas essa palavra me mudou de verdade. Eu estava me sentindo assim no fundo do poço, como eu falei, achando que o meu problema estava em 1001 razões, sendo que era algo muito simples. A minha fé estava sem fundamento e estava atrapalhando várias áreas da minha vida. E desde aquele dia ali, o Senhor, eu creio que abriu meu entendimento e eu já melhorei, irmãos. Eu já consegui ficar constante, já consegui assim, ficar firme com o Senhor, ficar alegre. Sabe aquela constância que a gente sempre ama, de conseguir fazer aquilo todo dia? Já consegui. Que magia é essa? Não foi magia, não foi mendiga, não foi nada. Eu só sentei para ler. Eu só sentei para meditar. Eu só fiz as coisas básicas. Porque, como o pastor falou, é dito e feito. É nu e cru. Se você semeia, você colhe. Se você não semear, você não vai colher. É simples. O que é semear? Se você parar para ler, você está semeando na tua alma, no teu espírito, na tua mente, e você vai colher. Colher o quê? Alegria, colher ânimo, colher confiança em Deus, colher fé. Você vai colher, vai começar a colher porque você está plantando a meditação na palavra. E aí você vai ficar firme, que é o que? O desejo de todo cristão, ficar firme com o Senhor. Mas se você não planta, você não vai colher nada. Aí não vai vir a alegria, não vai vir a constância, não vai vir a firmeza, não vai vir a fé, não vai vir a transformação de vida, não vai vir os dons, não vai vir o fruto, não vai vir o Espírito Santo, não vai vir nada, porque não está tendo semeadura. E Deus, ele é maravilhoso, mas ele não vai semear por você. Somos nós que temos que fazer essa parte. Vamos ler mais alguns versículos? Eu queria que você lesse comigo o versículo 1 João capítulo 2, versículo 24. 1 João, versículo 2, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, fala para os jovens, mas é para todo mundo, tá? E não é isso aí não, irmãos. 1 João 2, 14. Foi mal. 14. Aí, eu vos escrevi. Passa pro próximo. Não, é aquele mesmo. Volta lá. Aqui, a segunda parte, Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Gente, isso aqui é forte. Principalmente para os jovens, mas também para todos nós. Olha o que está dizendo aqui. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, e por causa disso, vocês já venceram quem? O maligno. O jovem passa por muita inconstância, gente. O diabo, ele investe muito na vida de todo mundo e na vida do jovem também. Só que aí eu te falo, jovem, você quer ter firmeza, quer ter constância, quer vencer o diabo, quer vencer esses pensamentos? Permaneça na palavra de Deus. Faça com que a palavra de Deus permaneça em você. Se enche da palavra. Esse é o momento. Daqui a pouco você vai começar a trabalhar, vai ter família, vai ter filho. Essa é a hora de você mergulhar na palavra, se encher de conhecimento. Esse é o momento. A palavra do Senhor permanece em nós e por isso nós já vencemos o maligno. E assim também para os adultos, para todos nós, né? Outra aqui, irmãos, João 15:3, por favor. João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Essa passagem aqui é sobre a videira verdadeira. O que é a videira? É uma árvore. E tem galhos que dão frutos e outros que não dão. E sabe o que a Bíblia fala? Aqueles que dão frutos, o Senhor poda. O que é poda? Ele tira as folhinhas velhas, ele limpa para que dê ainda mais frutos. Só que, você sabe o que poda?
A palavra. Vocês estáis limpos, estão podados pela palavra que eu vos tenho dado. O que poda você para dar ainda mais fruto é a palavra. É quando você lê ali, aí o Senhor te mostra, tá vendo, filho? É assim que você tem que falar. Aí ele já tira aquele jeito errado de falar. Tá vendo, filho? É assim que você tem que agir. Aí ele vai podando, vai podando. Tá vendo, filha? É isso que você tem que fazer. Ele vai podando, vai limpando. Mas se você não lê, vai ficar cheio de entulho em você. Vai ficar tudo sujo, vai ficar tudo bagunçado, vai ficar tudo um caos. E depois a gente quer falar com Deus, Senhor, por que eu tô assim? Não está sendo limpo pela palavra, não está sendo podado pela palavra, não está meditando na palavra. É muito simples. Gostaria de ler mais um. 24, Mateus 24, 35, por favor. Mateus 24, 35. Esse aí todo mundo conhece. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, quer um negócio assim seguro para você depositar sua confiança? Porque a Bíblia diz, esse mundo inteiro vai passar, mas o que está escrito aqui não passa. Então, cara, não tem lugar melhor para você depositar sua confiança, depositar a tua vida do que na palavra do Senhor, do que naquilo que Deus te fala. E aqui eu entro numa coisa que eu acho que é importante, porque entra até um pouco a ver com o que Deus falou comigo no louvor. Deus falou comigo no louvor. Se o meu povo não se encher de mim, ele vai se encher de outras coisas. Isso Deus falou, o Senhor falou comigo. E aqui eu quero trazer para a palavra. Se você não souber de Deus quem você é, o diabo vai tentar te dizer quem você é. O mundo vai tentar te dizer quem você é. Se você não souber em Deus o que você tem, o diabo vai te dizer o que você tem. O mundo vai dizer o que você tem, as pessoas. Se você não souber que aquilo que você pode fazer em Deus, o diabo é quem vai dizer aquilo que você pode ou não fazer. As suas emoções é quem vão dizer o que você pode ou não fazer. E aí entra, irmãos, que é um ditado muito conhecido, que depois que eu vi essa pregação da Camila Barros, ele veio à minha memória, onde ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando você lê, medita e sabe o que Deus diz ao teu respeito, irmãos, isso é como uma armadura contra o diabo. O que é? É o escudo e a espada, correto? O escudo é o que? É a fé. Que vem por onde? Vem pelo ouvir a palavra. É assim que você vai ter a fé. Então você ouve a palavra, a sua fé arma. Então quando o diabo vem contra você, você fala: não, diabo. Não. Hoje eu tenho fé, porque eu ouvi de Deus que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou amado, que eu sou capaz, que eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Eu tenho fé, diabo. E não é uma fé baseada em minhas emoções, é uma fé baseada na palavra daquele que disse: haja luz. Não é na minha palavra, Satanás, é na palavra dele, aquele que é Senhor sobre ti. Eu contra você não posso, mas a palavra dele pode. Ele pisou a sua cabeça. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas, irmãos, para você ter esse escudo erguido, você tem que ouvir a palavra, porque é o ouvir da palavra que te gera fé. Se você não ouve, não tem escudo, não tem fé. Aí vem o diabo: você é isso, você é aquilo, você é incapaz, nada vai dar certo para você, sua família não vai dar em nada, para que você está na igreja, você é um fraco, você nunca vai ter sucesso. Aí o diabo, você fica bombardeado. Por quê? Porque falta palavra, falta meditação, falta semente, falta escudo, falta fé. E de igual modo, a espada, o que é a espada? É a própria palavra. Você primeiro se defende e quando o diabo dá uma cansadinha, você ataca. Com o quê? Com a própria palavra de Deus. Foi assim com Jesus no deserto. O diabo veio contra Jesus. Mas sabe com o que Jesus lutou contra o diabo? A própria palavra de Deus. O diabo chegou: então, Jesus, me adore. Aí Jesus, a palavra de Deus diz: adorarás somente o Senhor e servirás somente a Ele. Jesus tinha fé, Jesus tinha espada. E foi assim por 3 vezes, Satanás tentando Jesus. Na terceira, irmão, Satanás fez o quê? Foi embora. E vai ser assim comigo e com você. Ele vai embora. Ele vai embora. Por quê? Porque ele vai encontrar um jovem cuja palavra permanece. E então nós já vencemos o maligno. O maligno não vai ter poder sobre nós. Por quê? Porque em nós há uma palavra.
E ninguém pode tirar isso de nós, nem o próprio diabo, por mais que ele queira. O único que pode tirar sou eu e você. Permitir que ele tire. Quando a gente abaixa a guarda. A palavra do Senhor fala também, em Pedro, eu acho, sujeitai-vos a Deus. Ou seja, obedece a Deus, ouve o seu Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Esse resistir é nessa guerra. Estou com a minha fé porque eu ouvi a palavra. Estou com a própria palavra porque eu vou lutar contra ele. Eu vou resistir contra os dados inflamados. E ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Não por mim, mas porque eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou sujeitada a Deus. Irmãos, pega esses mistérios. São coisas práticas do dia a dia para você viver uma vida abundante que Deus tem para te dar. Para finalizar, não sei que horas são. Queria ler Provérbios, capítulo 19, versículo 27, por favor. Provérbios 9, 27. Na versão da NTLH, se possível. Provérbios 19, 27 na NTLH. Olha isso aí, irmão, que mistério. Esse versículo aqui é muito top também, marca na tua Bíblia. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o quê? Quando eu li esse versículo, eu falei, Jesus, é aquela história de você já leu tanto. Mas, irmão, se você parar de meditar, se você parar de aprender com Deus, até aquilo que você sabia, você vai esquecer com o tempo. Aí você vai ter que reaprender. Por isso a importância da meditação diária nas Escrituras. Porque isso mantém você ligado, mantém você aprendendo, mantém você evoluindo, crescendo. Mas se você para, até aquilo que você construiu vai se desfazer com o tempo. Então, tudo isso que eu estou te dizendo aqui é para que você entenda a importância do dia a dia. A importância da meditação diária. A importância de ter uma vida diária com Jesus. A importância de manter isso, porque se você não mantém, já viu, ó, você vai esquecer. Aí de repente aquilo que você já sabia, você se pega, caramba, eu esqueci disso, é verdade, aí eu preciso reaprender novamente. Hebreus capítulo 2, verso 1. Também na NTLH. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Ou seja, precisamos prestar mais ainda atenção na palavra, na verdade que vem de Deus. Para quê? Para que eu não me desvie dela. Se eu paro de prestar atenção na verdade e me distraio com qualquer outra coisa, ponto, já estou me desviando dela. O que me mantém ali com a palavra dentro de mim é estar focado, é estar mantendo a minha atenção nela. E para isso, o que é necessário, Isabelle? Meditar todo dia. Então, irmãos, o que eu vim te falar é algo muito simples. Leia a Bíblia. Muito simples. Você já até sabe disso. Mas hoje com uma percepção um pouquinho mais profunda de que se você não ler, isso vai resultar no teu enfraquecimento. E, consequentemente, infelizmente, na tua morte espiritual. Porque ler, meditar, é dever seu e meu, não é de Deus. Deus não vai vir dentro da tua casa e ler por você. Ele já sabe, foi ele que escreveu, é você quem precisa. Para finalizar, olha aqui isso aqui, ó. Provérbios 19 a 16, eu já vou ler. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Então, se eu e você desprezarmos, não dermos valor ou importância aos mandamentos de Deus como de fato Ele merece, vamos morrer. Ai, que pesado. Mas é verdade nua e crua. Morrerá. Você vai morrer. Morrer, Isabel, espiritualmente, e sabe-se lá, vai morrer emocionalmente, vai ficar aí pelos cantos. Mas quando a gente guarda o mandamento, a gente preserva, a gente mantém o que? A vida. A alegria. O que é vida, irmãos? É tudo de bom. É alegria, é constância, é felicidade, é gratidão. É claro que eu não estou dizendo que é fácil, só porque eu vou ler a Bíblia, agora a minha vida vai ser maravilhosa. Não, irmãos, você vai ter dias ruins, continuar tendo. Vai passar por provações, vai continuar. Emoções ruins vão vir contra você? Vão. Mas a diferença é que você não vai mais ficar agitado como as ondas do vento. A onda vem para cá, eu vou para lá. A onda da ansiedade vem para cá, eu vou para cá. A onda disso você não vai mais ficar, você vai ficar como? Firme. Vai ficar até um pouco frio.
Tá vendo a situação ruim? Não vou me abalar. Por quê? Aí vem um monte de versículo. O Senhor é comigo, eu habito no esconderijo. Aí vem, você está preparado. Está preparado para enfrentar. Mas se você estiver vazio, sem conteúdo, vai vir a situação difícil, você vai ficar como? Ai, meu Deus, já vai se desmantelar. Por quê? Porque está sem escudo. Está sem. Então, irmãos, se enche do quê? De Deus. Porque se você não se encher de Deus, você vai se encher de outras coisas. E aí você vai ficar o quê? Um cristão morno, um cristão que parece que está vivo, mas está morto. O cristão lá de Laodiceia, você não é quente, você não é frio, você está aí, você é mais ou menos, você é alguma coisa que não sabe o que você é exatamente, não está nem lá nem cá. E o Senhor não deseja isso para nós, de mornidão. Ou então, os cristãos de Sardes, vocês até têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Deus não quer isso para nós, irmãos. Ele quer que sejamos o quê? Cristãos fervorosos, vivos. Cristãos verdadeiros, fervorosos. Irmãos, eu creio que o Senhor está falando com você. E assim como todas as palavras que foram faladas aqui, essa também vai te animar. Sabe o que você tem que fazer? Tá recebendo esse ânimo, né? Amém. Mas não baseia esse ânimo no seu sentimento, não. Baseia na palavra. Eu entendi a importância de ler a Bíblia, então eu vou voltar para minha casa. Hoje é terça-feira, amanhã de manhã, que é quarta, eu vou ler a Bíblia. Ah, tô sem vontade, mas eu vou. Marca uma hora. Disciplina. A disciplina ajuda muito a gente a ter constância. Marca uma hora todo dia. Todo dia de manhã eu fiz isso. Eu falei, Senhor, inclusive, irmãos, eu botei isso no meu projeto. Botei aqui, espiritual. Ler e meditar na palavra todos os dias. É meu objetivo esse ano. Isabelle, que objetivo fraco. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Eu sei que se eu ler e meditar na palavra todos os dias, eu vou ficar firme em Deus. Eu vou ficar firme diante das situações que vão vir contra a minha vida, sejam boas ou sejam ruins. Como eu falei aqui, acho que foi quarta-feira passada, eu e Brena recebemos uma notícia muito ruim, irmãos. Só que eu falei, foi com você, não foi, Davi? No dia anterior, na terça-feira, o pastor Roberto Carlos, não. Como é o nome dele, pastor? João Carlos, ele pregou sobre o vale. E eu falei, Davi, onde você está hoje? Está no início, no meio ou no final do vale? E ele falou para mim, eu disse, Davi, eu sinto que eu estou saindo do vale, cheio de alegria, estou saindo. Aí, irmão, isso foi na terça. Na quarta veio a notícia. Eu cheguei no culto para Davi, eu falei, Davi, eu entrei no vale, cara. Entrei de novo no vale. Só que eu falei para Davi, Davi, tô bem. Porque eu venho me preparando algumas semanas atrás, eu venho semeando a palavra do meu coração. Eu tô bem. Eu não tô desesperada, eu não tô ansiosa, eu não tô mal. E é surpreendente, porque isso não vem de mim, vem de Deus. Mas eu tô fazendo a minha parte, que é meditar na palavra. Então, irmãos, se você tem um espaço na sua linha aí, no seu projeto, bota aí. Eu me comprometo em ler e meditar na palavra de Deus todos os dias esse ano. Eu me comprometo, porque a Bíblia diz, é promessa. Céus e terra vão passar, mas a palavra dele não passa. Olha o que diz. Se você fizer isso, filho meu, você vai prosperar e ser bem-sucedido. Então, você quer ter sucesso em tudo que você escreveu aí? Leia a palavra. Medita nela, porque é isso que vai te trazer sucesso, querido. É isso, esse é o segredo. Então, irmãos, para não me alongar muito, que eu já falei pra caramba aqui, eu queria te animar, te incentivar. Leia a palavra do Senhor. Porque é isso que vai te fazer manter firme no Senhor. Ter uma fé, não emocional, mas uma fé firmada no Senhor. É isso que vai fazer você ter armadura para lutar contra o diabo. É isso que vai fazer você ser perseverante e ter a tão sonhada constância que você quer. Não tá bem num dia, tá mal no outro. E viver essa montanha russa. Não, isso acaba. Quando você decide agora não viver por aquilo que você sente, mas viver por aquilo que você sabe. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia, então eu vou. Mesmo sem sentir vontade, eu vou. E quando você começa a exercer esse domínio próprio sobre você, a constância nasce. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo, eu peço, eu oro, que o Espírito Santo fale ainda melhor o coração de vocês. Eu creio que vai falar, porque vocês vão ler a Bíblia amanhã. Em nome de Jesus. De preferência de manhã, irmãos, sua mente está fresquinha. Leia a Bíblia, você vai ver. Cria esse hábito, leia todo dia. E você vai ver que você vai virar um cristão diferente. Você já vai se tornar uma pessoa diferente. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo ministre ainda melhor a coração de cada um. Eu agradeço a oportunidade.
Aleluias. Pode deixar o canal aberto. Amados, eu estou aqui, estou radiante, confesso aos irmãos, porque hoje era mais ou menos 8h30 da manhã, 8h30 não, 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, foi justamente essa palavra que eu ouvi da parte de Deus para a minha vida. Você está me ouvindo aí? Da parte de Deus para a minha vida. Eu anotei, sabe, eu anotei 11/1/2022. Essa foi a palavra que eu li hoje de manhã, irmãos. E Deus falou, preste atenção. Quando eu iniciei falando aqui dos detalhes, foi desse jeito que Deus falou comigo. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. Por isso que a gente precisa entender isso, irmãos. E eu falei acerca da Raíssa, eu dei o exemplo. Quando a gente conhece o poder da cruz, sabe? Quando a gente conhece o poder da palavra, o que a palavra vai gerar em nós, a gente aprende a viver uma vida constante com o Senhor, irmãos. Sabe? Uma vida constante, não inconstante. E foi justamente Josué, capítulo 1. Deus ele falou tremendamente. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. Porque se você observar, aleluia, é só dar um toquinzinho, aumentou muito agora. Se você observar, o versículo de número 6 vem dizendo assim, ó: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Esse versículo 6 aqui, hein? Deus falou, presta bem atenção. E eu estava lendo, irmãos, é muito tremendo isso, é muito gostoso, sabe? É muito gostoso isso. Deus, presta atenção. Então, olha, esforça-te e tem de bom ânimo. Fala para o seu irmão, tem de bom ânimo. Fala para ele, tem de bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Pastor, às vezes eu chego desanimado, e é isso. A palavra de Deus vai te animar. É por isso a importância de nós estarmos na casa do Senhor, como foi falado ontem. A importância de estar na casa do Senhor, de buscar o Senhor, nos alimentar da palavra. A palavra de Deus nos alimenta. E aí vem dizendo, olha só, aleluia, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. A responsabilidade agora está com você. Olha como Deus falava comigo hoje de manhã. A responsabilidade agora eu vou colocar na sua mão. Porque Moisés, meu servo, é morto. Agora preste muita atenção. Olha, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer